Pessoal, bem-vindo à parte 2 ou 3, né? Contando com a aula presencial, que a gente fez a introdução desse material em 20 slides. Então a gente vai continuar tratando da atividade probatória, né? Na última aula a gente viu que a produção antecipada de prova não previne a competência do juízo para a ação que vinha a ser proposta. Significa dizer o quê? Que mesmo que a ação de antecipação de prova, que é a ação autônoma, e pode ser ou preventiva, ou seja, antes de entrada com a ação principal, ou incidental, a ação principal já foi proposta, mas antes que tenha a audiência de instrução, já entra com a ação autônoma incidental, né? Para produzir uma prova que, se não for produzida agora, não vai ser produzida no momento oportuno, no processo principal, que é a audiência de instrução. Então, produz-se a prova, né, de imediato, ou existe a chance de, uma vez produzida a prova, o processo principal facilitar a autocomposição das partes, ou na antecipação de prova preventiva, a própria antecipação de prova pode permitir, não é, que seja prevenida a ação principal, ou seja, em vez de existir o litígio, vai existir só a ação de antecipação de prova, e em vista da prova vai existir o convencimento das partes que vão entrar em um acordo, certo? Então a gente viu na última aula e a gente terminou com a seguinte informação. Mesmo que a antecipação de prova seja proposta e julgada, né, e seja julgada procedente, a ação de antecipação de prova não previne o juízo para a ação principal. Então os futuros processos não serão obrigados de serem propostos onde existiu a ação de antecipação de prova. Então, muita atenção com isso. A ação de antecipação de prova não torna o juízo onde a antecipação de prova ocorreu, o juízo prevento, ou seja, as demais ações que tenham como objeto alguma relação jurídica de autor e o réu, não necessitam obrigatoriamente serem propostas no juízo onde a antecipação de prova foi proposta, certo? Então, a ação de antecipação de prova não torna o juízo prevento. Então, provas em espécie, né? Desde já se diz que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código. Ou seja, qualquer meio de prova não especificado no processo civil pode ser usado, desde que seja moralmente ético, certo? Não é uma prova ilícita, não é uma confissão forçada, não é? Então a prova ela tem que ser moralmente legítima, ela não tem a atentar contra os direitos e garantias individuais, contra a moralidade, certo? Porque o processo é público e tem os princípios do direito público. Essa prova não pode ser retirada com coação da parte, com confissão sob ameaça. Então as provas têm limites. Só as provas moralmente lícitas e aceitáveis é que podem ser produzidas. O CPC ela vai indicar quais são as provas que são aceitáveis, né? Tem a prova documental, a prova testemunhal, a prova pericial, a prova produzida junto com o juízo, né? Para que o juiz examine e faça seu juízo diante do acontecido. Mas o CPC, as provas são exemplificativas, ou seja, se existir outro material probatório que possa ser produzido com eficácia de produzir prova, de produzir convencimento ao juízo, está autorizado o uso dessa prova. Ela não sendo ilícita nem moralmente repudiada, qualquer prova pode ser usada. Então, o sistema probatório, ele elenca algumas provas, mas ele é exemplificativo. Outras provas, que não aquelas, podem ser usadas dentro de um processo civil, certo? Então, ainda que não especificadas nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juízo, artigo 389 do CPC. Então, a numeração das provas documental, testemunhal, prova pericial, ela é exemplificativa, né? Significa dizer que outras provas são admissíveis desde que não sejam ilícitas e moralmente, né,
ilegais ou ilegítimas. Elas vão ser aceitas pelo juízo, mesmo que o CPC não tenha tratado delas especificamente, certo? Por quê? Porque ele trata de forma exemplificativa, ou seja, além daquelas provas, outras provas podem ser usadas nos termos do artigo 369 do CPC. Então, dessa forma, são meios de prova: a confissão, que é a confissão, a parte com quem se quer produzir a prova, confessou nos autos, não é? Ou através de documento, não é? Que aquele ato aconteceu. Então, um fato confessado não precisa de ser prova. Por quê? Porque só é objeto de prova o fato controvertido ou fato controverso. O fato que é alegado por uma parte e confessado pela outra é fato incontroverso. A ata notorial, que tem presunção jure et de jure, a ata notorial, né? Tem presunção de legitimidade. O depoimento pessoal das partes é prova, né? O depoimento do autor, do réu, as partes envolvidas podem prestar depoimento. A prova testemunhal do autor, do réu ou do Ministério Público. E a prova documental, que é a prova mais usada, né? É o documento, que é juntado junto com a petição inicial ou com a contestação. Então, essas 5 provas são as mais usadas, por isso que elas são exemplificadas. Já facilita o entendimento que elas são provas ordinárias, ou seja, comuns, de uso diário no processo civil. Quais são elas? A confissão, a ata notarial, o depoimento pessoal das partes, a prova testemunhal, né, que é usado muito na audiência de instrução, e a prova documental, que geralmente é juntada ou na petição inicial ou na contestação, certo? Então, são meios de prova: a prova pericial e a expensão judicial. Então, junto com aquela confissão, prova notorial, prova testemunhal, prova documental, existem mais 2 provas exemplificadas pelo CPC. A prova pericial, que é feita por um perito, né, contratado pelas partes ou pelo juízo, e a expensão judicial. Que é a expensão judicial? É o pedido do autor e réu para que o juízo se desloque ao local do acontecido, geralmente em atos danosos de grande extensão, não é? Para que ele verifique o fato e verifique a extensão do dano e a relação causal. Então, em vez de você juntar prova, filme, não é? Você pode juntar esse material probatório, mas em auxílio a ele você pede a expensão judicial, porque o juízo vá ao local e veja o desabamento do prédio, veja a alagação, rompimento de barragem, queda do prédio, queda do muro, e ele mesmo faz um juízo de valor sobre o fato acontecido, não é? O juízo, por quê? Porque a prova é produzida para convencer as partes, mas em especial o juízo. Por quê? Porque o juiz vai dar a sentença. Então, a prova é para convencer as partes, o Ministério Público também, em especial o juízo, porque o juízo vai dar a sentença e vai resolver a questão, não é? Do litígio. Então, a prova é para convencer o juízo. Então, a expensão judicial é a perspectiva de que você peça ao juízo, se dirija ao local, faça uma verificação et oculi, ou seja, a olhos vistos, e declare na sua decisão o que foi que ele entendeu provado ou não provado dentro dos autos processuais, certo? Esse rol não pode ser considerado taxativo diante do caráter genérico nos termos do artigo 369 do CPC. Então, qualquer outro meio probatório será admitido, desde que não viole a lei, ou seja, a material probatório não pode ser material probatório ilícito, nem pode ser um material probatório imoral, porque às vezes ele não é lícito, ou seja, é lícito, mas ele é imoral. Se conseguiu a prova enganando, desrespeitando, por exemplo, um filme de não consentido de sexo para provar uma relação matrimonial. Existem provas imorais, não é? Que não devem ser aceitas dentro do processo, certo? O CPC prevê em 2 modalidades: audiências, né? As audiências são previstas em 2 modalidades. As audiências. A primeira modalidade é a audiência de conciliação e de mediação, que é chamada também de audiência preliminar, né?
onde se tenta, na audiência de tentativa de conciliação e mediação, encontrar uma solução de comum acordo pelas partes, sem julgamento da causa. O juiz só vai fazer homologar o acordo, porque aquele fato vai transitar em julgado e não vai ser mais discutido, vai dar o quê? Segurança jurídica para o autor e para o réu. Então, na audiência de tentativa de conciliação, busca-se a conciliação das partes. As partes se autocompõem, o acordo é reduzido a termo, é assinado pelo autor, pelo réu, pelos seus advogados, pelo funcionário presente na audiência de tentativa de conciliação, pelo próprio juízo, porque ele pode conduzir a tentativa de conciliação, ou mediador, não é? E as partes se autocompõem e aí vai para a homologação. O juiz homologa, vê que as partes que participaram são capazes, o objeto é lícito, possível, determinado, o acordo é legítimo, homologa, transita em julgado, segurança jurídica, porque essa litígio não vai poder mais ser discutido porque tem o manto da coisa julgada. Mesmo que não tenha decisão, mas o acordo entre as partes transita porque ele é homologado pela decisão judicial homologatória. Ou seja, permitir que as partes participem do processo, principalmente na formação de uma decisão que muito lhe agrada, não é? As partes se autocompõem, o juiz homologa e dá a segurança jurídica de uma sentença, não é? Que o acordo poderia não tê-lo e passa a ter, porque ele é homologado pela sentença, né? Julgando de mérito o processo nos termos do acordo, certo? Então, aquele acordo ali faz coisa julgada por aquele litígio que foi proposto, mas teve o acordo na ação conciliatória. Na audiência de instrução e julgamento, voltado ao acolhimento das provas orais e julgamentos de causa. Essa é a audiência de instrução. Então, a primeira é a audiência preliminar ou audiência de tentativa de conciliação. Se tiver a conciliação, não vai ter a tentativa de instrução, não vai ter audiência de instrução, porque as partes conciliaram, se autocompuseram, vai para a decisão homologatória, homologa, transita em julgado. Tentou a conciliação, não conseguiu, a audiência de instrução é marcada. Se for necessário, se tiver ouvida prova testemunhal. Se não tiver, vai julgamento antecipado do mérito, certo? Porque não tem prova testemunhal a ser feita. Então, existem duas audiências: a audiência de tentativa de conciliação e a audiência de instrução para a ouvida das testemunhas para a produção de prova em juízo, certo? São dois tipos de audiências: a audiência tentativa de conciliação, que pode levar a autocomposição e homologação e trânsito de julgado, e pode ter audiência de instrução. As partes tentaram conciliar, não conseguiram, vão fazer audiência de instrução para a ouvida do depoimento pessoal das partes e das testemunhas, ouviu, instruiu, concluso para a sentença, certo? Uma novidade: audiência de tentativa de conciliação e mediação. Com a novidade do CPC 2015, estando a petição inicial apta e não sendo uma hipótese de improcedência preliminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência, né? Então, o juiz designará audiências sempre tentativa de conciliação para permitir que a primeira fase seja a tentativa de autocomposição para prevenir a necessidade de uma audiência de instrução, o processo se arrasta até uma sentença judicial. Então, a tentativa de conciliação é permitir que as partes se autocomponham, decidam por si através de um acordo judicial, não é? E que vai ser homologado, que vai transitar em julgado, certo? A petição inicial estando correta, com a procuração, com o endereço do réu para ser citado, o juiz marca a audiência de tentativa de conciliação, né, com antecedência mínima de 30 dias, porque a partir daí, não tendo conciliação, vai correr o prazo de 15 dias para o réu juntar contestação. Então, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, né, da recepção da petição inicial, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência para a audiência, certo? Então, não realização da audiência de tentativa de conciliação ou mediação. Não será realizada somente quando, parágrafo 4, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, né? Aí não tem audiência de tentativa de conciliação. Letra B. Quando não se admitir autocomposição, o autor deve manifestar seu desinteresse logo na petição inicial,
sendo que o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contada da data de audiência. Ou seja, o autor não quis a audiência de conciliação, o juiz marcou. O réu também disse que não queria, aí o juiz é forçado a desmarcar a audiência tentativa de conciliação, porque tanto o autor manifestou na petição 1 que não queria, e o réu, 10 dias antes de antecedência da audiência, também se manifestou. Então a audiência de conciliação é cancelada, certo? Mas a partir dessa petição, ele começa a correr o prazo de 15 dias dele para juntar a contestação. Já que, se tivesse audiência tentativa de conciliação, seria um plus a mais, porque a partir da audiência, não é que correria o prazo dele para produzir a contestação. Então, não realização da audiência tentativa de conciliação e mediação. Com isso, mesmo que o autor na inicial manifeste expressamente desinteresse na audiência tentativa de conciliação, o autor falou, olha, não quero, o juiz terá que designá-la, porque ela ainda assim se realizará, exceto se, com pelo menos 10 dias de antecedência, o réu, conforme dito, também manifestar o desinteresse na audiência de tentativa de conciliação, certo? Então, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos na audiência tentativa de conciliação. Mesmo sendo uma audiência tentativa de conciliação, tem que estar lá presente o autor e réu, acompanhado dos seus advogados, do devido processo legal, em vista que o juspostulante, né, das partes, quem integra é o advogado. Sem um advogado, a audiência não pode continuar, certo? Ela pode ser suspensa, ou uma das partes pode receber arquivamento ou revelia, certo? Então, a não realização da audiência tentativa de conciliação e mediação. Com isso, mesmo que o autor na inicial manifeste expressamente desinteresse, o juiz terá de que designá-la, porque ela ainda assim se realizará, exceto se o réu, 10 dias antes do prazo marcado para a audiência, também disser que não tem interesse. Aí ela não vai se manifestar, aí ela não vai se realizar mesmo, não é? Então, mesmo que o autor diga que não tem interesse, o juiz marca e o réu vai se manifestar se tem ou não, sendo que ele tem que fazer isso no prazo de 10 dias antes da data de tentativa de conciliação. Se ele disser que não, da petição inicial, começa da petição que ele diz que não tem interesse, passa a correr o prazo da juntada de contestação, né? Então, se tivesse audiência tentativa de conciliação, a partir dali é que teria o prazo. Como ele renunciou à audiência e não vai ter, o prazo vai contar da renúncia à audiência tentativa de conciliação. Então, as partes devem estar acompanhadas dos seus advogados, dos seus defensores públicos, certo? Então, por fim, como medida voltada a garantir a efetividade da realização de tais audiências, porque elas privilegiam a autocomposição e diminuem os processos para serem decididos pelo juízo, o CPC 2015 prescreve que o não comparecimento injustificado do autor do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado, né? Então, a parte que faltar a audiência tentativa de conciliação e não justificar essa falta, vai receber uma multa de até 2% do valor da vantagem econômica pretendida e vai ser recolhida em favor do Estado ou da União, certo? Do Estado, se for justiça estadual, da União, se for justiça federal. Então, o comparecimento à audiência de conciliação é obrigatória. Se não quiserem, podem se manifestar e ela vai ser desmarcada. Mas, se não quiserem, tem que se manifestar previamente, com antecedência de 10 dias, não é? Se não se manifestaram, foi marcada, não se manifestou e faltou, não é? Não vai ter o efeito de revelia, né? Mas vai ter o efeito de ato atentatório à justiça, não é? E aí já vai começar com a multa de 2% do valor da causa as partes que faltarem à audiência. Pode ser o autor, o réu ou os dois. Se os dois faltarem, os dois vão ter que recolher a multa de 2% do valor da causa à Justiça Estadual, se o processo for estadual, ou à Justiça Federal, se o processo for federal, certo? Então, audiência de instrução e julgamento. Compete ao magistrado, na audiência de instrução e julgamento, a condução da audiência de instrução,
procedendo à colheita das provas de forma direta e pessoal, advertindo as partes dos deveres de urbanidade. As partes têm que se respeitar, não pode gritar, tem que respeitar o juízo, respeitar as partes presentes, né? Sendo certo que enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas não poderão advogado e o Ministério Público intervir ou apartar sem licença do juízo. Então o juízo está se manifestando, está colhendo a prova, ou está ouvindo o perito, o juiz ou as partes. Se alguma parte quiser se manifestar, vai pedir a parte, né? Ou vai levantar o dedo e pedir: excelência, quero me manifestar, excelência, quero fazer uma pergunta, não é? Então vai pedir o momento apropriado, vai levantar o dedo numa aula, né? E vai pedir, se manifestar que gostaria de fazer uma pergunta. O juiz vai autorizar e a pergunta vai ser feita à parte, né? E anteriormente você tinha que fazer a pergunta para o juízo repetir. O juiz faz a pergunta e a parte responde, e o juízo pode dizer: olha, a pergunta é essa ou não é essa, isso aí já foi respondido, ele pode deferir ou indeferir, certo? E aí o advogado protesta ou não protesta, ou modifica a pergunta. Então cabe ao juízo a condução da audiência de instrução, procedendo à colheita das provas de forma direta e pessoal, ou seja, é o juiz que ouve a testemunha, é o juiz que faz a colheita da prova pericial testemunhal, advertindo as partes dos deveres de urbanidade. Todas as partes não podem gritar, espernear, não podem dar show. A audiência de instrução não é show, não é? É um ato solene, formal. Sendo certo que enquanto depuserem, o perito, assistente técnico e as partes e as testemunhas não poderão advogados do Ministério Público intervir ou apartar sem licença do juízo, para não tumultuar o ato instrucional. Então o depoimento não pode ser interrompido, não pode ser corrigido, a prova testemunhal tem que ser feita de forma livre, sem a parte, sem que a advogado do autor do réu do Ministério Público intervenha no testemunho, modificando o testemunho, certo? Se elas quiserem fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, eles pedem ao juízo: excelência, questão de ordem, excelência, questão de ordem, excelência, quero fazer uma parte, excelência, quero fazer um esclarecimento, quero fazer uma pergunta a testemunho, ao perito, certo? Como eles estão, a parte está depondo, não é? Cabe ao advogado do autor do réu ou do Ministério Público fazer uma pergunta e não fazer uma contra-ataque ao testemunho, nem o autor nem réu. Então, se tiver alguma coisa, faça uma pergunta, faça um esclarecimento através dos testemunhos da parte, não é? E não vá produzir seu próprio testemunho, porque você é advogado do réu, advogado do juiz, ou a parte não pode interferir nesse processo, certo? Você vai fazer pergunta às partes, ao perito, não é? Que estão testemunhando. Só isso. Então, audiência de instrução e julgamento. Artigo 361, parágrafo único. Em decorrência, seja do dever de organizar a audiência de instrução e fazer com que ela transcorra do começo, meio e fim, com a produção da prova, sem incidentes, não é? Sem interrupções, sem problemas, seja da parte do autor, do réu, do advogado do autor, do réu, ou até do Ministério Público, que pode tumultuar a audiência. Então cabe ao juiz o poder de polícia, ordenando a retirada dos que se comportarem de forma inconveniente e requisitando, quando necessário, força policial, certo? Para poder retirar a pessoa, não é nem para prender, é para retirar a pessoa do recinto que está tumultuando o ato processual, porque o ato processual começou e deve terminar, certo? E você não sabe se aquela interrupção é de má fé ou de boa fé, ou um descontrole emocional do autor, do réu, ou do advogado, ou do próprio Ministério Público. O juízo vai pedir que a parte se retire, vai suspender, vai pedir a substituição se for do MP, ou vai dar continuidade em outro momento, se não for possível, certo? Mas o juízo ele tem o poder de polícia, o poder de pedir que a polícia intervenha, né, na audiência de instrução, e advirta a parte, pode advertir a parte e dizer que se ela fizer de novo, ela vai ser retirada da audiência de instrução, certo? Geralmente é isso que um juízo razoável faz, ele adverte, e se a parte persistir na atividade, ela é retirada da audiência de instrução, porque o juízo tem que garantir a realização da audiência de instrução, ele tem o poder de polícia. Então, se a parte for inconveniente ou tumultuar a audiência de instrução, o juízo pode, não é,
pedir que a parte se retire ou até dar voz de prisão por desrespeito à autoridade, e aí já são coisas mais controversas, principalmente no processo penal. Mas pode acontecer, certo? Então, audiência de instrução e julgamento, as audiências são públicas. Regra geral da audiência de instrução de julgamento: publicidade, porque é direito público, audiência pública de interesse público, a não ser que tenha que preservar o sigilo das investigações ou a intimidade dos particulares. Então, artigo 360, inciso terceiro, embora as audiências sejam públicas, ressalvadas as exceções legais, não é? Intimidade das partes ou sigilo das partes para prevenir algum dano, não é? Porque o processo vai ter alegações e provas que podem ser constrangedoras e as partes podem pedir que o processo caminhe em sigilo de justiça. Se pedido for deferido, o processo é sigiloso, ninguém pode disponibilizar o que acontece nos autos do processo. Então, audiência de instrução e julgamento, colheita de provas. Então, sendo necessária a colheita de prova oral, o juiz designará a audiência de instrução e julgamento, artigo 357, inciso 5º e artigo 361, o fazendo na seguinte ordem: artigo 361. Peritos assistentes técnicos responderão aos quesitos de esclarecimento, se existente. Então, primeiro os peritos dão o seu parecer de pericial e depois eles respondem os quesitos se tiverem sido apresentados. Depois do perito, tomado depoimento pessoal do autor e do réu, e por fim, oitiva das testemunhas arroladas pelo autor e réu. Essa ordem ela é obrigatória, senão ela não estaria no CPC. Então, primeiro os peritos, e o perito dá seu parecer e responde aos quesitos. Depois, a tomada de depoimento do autor e depois do réu. E depois a ouvida das testemunhas arrolada, primeiro pelo autor e depois pelo réu. Essa é a ordem da colheita da prova oral. Se tiver perito, primeiro o perito, e depois ele responde as perguntas. Se tiver depoimento pessoal, primeiro o autor, depois o réu. Se tiver prova testemunhal, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, certo? Então, a audiência de instrução e julgamento somente pode ser adiada em 3 hipóteses, porque antigamente as pessoas abusavam desse adiamento, até o juízo, né? Então, as partes ficavam adiando a audiência de instrução e julgamento, né? Ou porque não estavam preparadas, ou porque queriam fazer chicana jurídica, não queriam resolver o processo, né? Não era de interesse resolver o processo. Então, depois da audiência de instrução, sentença. Então, se você interrompe a audiência de instrução e dificulta ela, a sentença não vem, não é? Então, a audiência de instrução e julgamento só pode ser adiada em 3 hipóteses, artigo 362 do CPC. Primeira hipótese, por convenção das partes. As partes convencionam e dizem que não estão preparadas ou por motivo de força maior reconhecido pela outra parte e pedem um adiamento. Se as duas partes entenderem que é interessante adiar a audiência de julgamento, o juiz vai adiar, porque se autor e réu estão pedindo para adiar, a perspectiva é que existe boa-fé processual, princípio da cooperação judicial, certo? Adia-se a audiência. Se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, incumbindo a este o ônus da prova do impedimento até o momento da abertura da audiência, sob pena de preclusão. Inciso terceiro, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos no horário marcado. Isso aí é para favorecer, né, as partes. Por exemplo, passou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e o juízo não faz audiência, as partes podem informar que tem outra audiência, o advogado, e que vai pedir o adiamento dessa audiência porque já passou do tempo, não é, de espera. Antigamente não tinha. Então o CPC colocou dizendo o seguinte: se for atrasado injustificadamente o seu início de tempo superior a 30 minutos do horário marcado, então as partes, em tese, podem se ausentar e dizer que a audiência era para tal hora e passou de 30 minutos, ou seja, 40 minutos, 1 hora, 1h30, e as partes não poderiam ficar lá audiando. Então elas entram com a petição, ainda mais o processo judicial eletrônico, entra com a petição, justifica que já passou o prazo para acontecer a audiência e não aconteceu no horário, não é? nem depois dos 30 minutos, e pedem a remarcação. Aí autor e réu podem entrar com a petição, não é? Cada um ou junto assinarem e dizer que tem outras audiências para fazer em vista
da demora injustificada, porque o juízo não justificou, não é? E não determinou uma justificativa, as partes justificam e vão embora. Como ela justificar e está comprovado lá e o CPC permite, a audiência vai ser remarcada, certo? Antigamente não tinha, a novidade do CPC, certo? Então, a audiência deve acontecer, vai acontecer, só não vai acontecer se as partes convencionarem por algum motivo de oportunidade e conveniência e os dois entenderem que sim, é interessante remarcar. Algumas partes das testemunhas não puderem estar presentes e a audiência de instrução justifica e pede remarcação. E terceiro, passou mais de 30 minutos e o juízo não deu justificativa e a vara não deu justificativa, passou 1 hora, 2 horas, as partes têm outros compromissos, não pode ficar à disposição do juízo, entra com a petição, demonstra que já passou mais do tempo aprazado e pede remarcação, certo? Isso é para proteger o advogado e suas partes que antes não tinham essa proteção. O juízo ficava lá demorando e as partes ficavam lá esperando, né? Então, audiência de instrução e julgamento. Dispensa de testemunha. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público, artigo 362 do parágrafo 2º. Então, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência. Então, audiência de instrução. Faltou o advogado da parte autora da parte ré. A audiência de instrução vai ser interrompida? Não, porque ele não justificou. Se ele faltou e justificou, vai ser remarcada. Se ele faltou, a audiência vai acontecer, vai existir a instrução e as testemunhas dele não vão ser ouvidas porque ele não está presente à audiência e isso é aplicado até para o Ministério Público. Veja a gravidade. Então, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Então, compareceu a parte autora, compareceu a parte ré, compareceu as testemunhas da parte autora, compareceu as testemunhas da parte ré, mas o advogado não se fez presente, não é? Ou o defensor, pode-se pedir, requerer, não é? Que as testemunhas dessa parte que não se fez presente, o advogado ou defensor público não se fez presente, com prejuízo da instrução em favor do autor e do réu, o juiz vai o quê? Vai dispensar a ouvida dessas testemunhas, a audiência de instrução vai acontecer e não vai se repetir porque não houve justificativa. Então, muito importante, tem audiência de instrução e julgamento, justifique, peça remarcação, junte o documento, junte qualquer coisa para mostrar que não foi feita, foi possível comparecer e a justificativa está lá nos autos e junte antes da audiência, um dia antes, certo? Ou pode, se o fato for do dia, junte o comprovante do fato a posteriori, né, para que a audiência seja remarcada, certo? Então, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Então, autor e réu está presente, mas o seu advogado não está presente, o defensor do réu não está presente, e não justificou, aí o juízo pode dispensar a ouvida. Ele não poderá, ele não tem obrigação. Uma parte requer, o juiz pode entender que não, vai ouvir a si mesmo, não é? Ouve a parte, né? Vai ouvir as testemunhas. Então, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público, não é? Artigo 365 traz o princípio da continuidade da audiência de instrução e julgamento, ou seja, deve ser iniciada e finalizada no mesmo dia. Princípio da continuidade da audiência de instrução e julgamento. O que é que diz esse princípio? Começou a audiência no dia, tem que terminar nesse dia. Então, essa é a regra geral. Como tudo no direito, tem a exceção. Então, a regra geral é o princípio da unidade ou continuidade da audiência de instrução e julgamento. Começou e terminou no mesmo dia. Não fica adiando ou repartindo a audiência de instrução e julgamento, certo? Então, o artigo 365 traz o seguinte: princípio da continuidade da audiência de instrução e julgamento, ou seja, deve ser iniciada e finalizada no mesmo dia. Iniciou, finalizou no mesmo dia.
Então, realizados os debates ou apresentados os memoriais, o juiz deve decidir a causa em 30 dias. Terminou a audiência de instrução, o juiz pede manifestação das partes. As partes pode ser por memoriais, excelência, prazo de 5 dias, prazo de 10 dias. Aí faz o memorial, um resumo do processo da audiência de instrução, junta, porque pediu o prazo, se não pedir, o juiz já fica concluso para a sentença. Então, se quiser se manifestar através de memoriais, no final da audiência pede prazo para juntar memoriais, porque o juiz vai, há mais alguma alegação das partes, excelência, pede prazo para juntar memoriais, prazo de 10 dias, aí o juiz dá 5, né? Então se pede 10. Então, os debates apresentados, os memoriais, o juiz deve decidir a causa em 30 dias, tratando-se de prazo impróprio. Por quê? Porque o juiz pode passar desse prazo, certo? Ele não é sancionado por isso. Mas terminou a audiência de instrução, 30 dias depois, em tese, o juiz deve dar a sentença de julgamento do processo. Fase postulatória, fase instrutória, fase decisória, decidiu, terminou o processo, certo? Aí é a fase recursal. Sentença e coisa julgada. A sentença é o pronunciamento por meio do qual, com fundamento nos artigos 485 e 487, o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, né? Então, a sentença pode finalizar, né, decidir o processo depois da audiência de instrução, do processo ordinário, ou finalizar um processo de execução que ficou paralisado ou que foi ultimado com a penhora de bens ou com o pagamento dos valores, né? Os valores foram penhorados, foi feita a transferência, ultimada a penhora, finalizou a execução, arquivamento, né? Então, a sentença pode ser uma sentença que termina a fase cognitiva, né? Então, postulatória, fase instrutória, sentença, né? Que é a fase decisória. Ou a sentença pode vir num processo de execução, processo de execução de título judicial, extrajudicial, executou, penhorou, não penhorou, o juiz mandou apresentar bens, não apresentou, arquiva-se. Arquivou, prazo de 2 anos, prescrição intercorrente, certo? Então, a sentença é o final do processo comum ordinário ou é o final do processo de execução que está pendente, executou, pagou, sentença de arquivamento, executou, pagou, não pagou, sentença de arquivamento, porque não foi achado bens para penhorar, execução 0, né? Então, quais são os requisitos da sentença? A sentença é um ato formal, é um ato jurisdicional, é um ato de estrita competência do juízo. Só o juízo da causa pode dar sentença no processo, certo? Então, são requisitos essenciais da sentença, artigo 489 do CPC. Primeiro, o relatório. Segundo, os fundamentos. E terceiro, o dispositivo. São 3 requisitos da sentença: relatório, os fundamentos e a fase dispositiva ou decisória. Então, o relatório vai fazer o quê? Ele conterá os nomes das partes, a identificação do caso com a síntese do pedido, a contestação do réu, além do registro das principais ocorrências ao longo da instrução. Então, o relatório vai relatar o processo para comprovar o devido processo legal. O autor alegou isso, o réu alegou aquilo, teve audiência de instrução, as testemunhas alegaram, provou-se isso, provou-se aquilo, relatório do processo para comprovar o devido processo legal. Os fundamentos é em que o juiz analisará as questões do fato e de direito, observando-se a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais. Artigo 93, inciso 10. Artigo 93, inciso 10. Então, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, observando-se a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais. Inciso terceiro, a fase dispositiva, que é a fundamental da decisão, que é a coisa julgada, só se faz sob o dispositivo. Então, a sentença tem 3 partes, né? Falta uma da nulidade da sentença, né? A sentença do processo ordinário da vara civil, empresarial, de família, né? Trabalhista, falimentar, execução fiscal. Então, primeiro é o relatório, né? Que o autor falou, que o réu falou, a prova testemunhal, que aconteceu no processo. Depois, os fundamentos da decisão, né? Em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, observando-se a garantia constitucional da motivação da decisão judicial, artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal.
E depois da fundamentação, que ele vai explicar as razões da decisão dele, ele decide. O direito é para A, para B, parcial para A, parcial para B, totalmente procedente ou improcedente para A e para B, certo? Então o dispositivo é o que vai fazer coisa julgada. Então o dispositivo, o juiz resolverá as questões principais, né, a quesila processual, né, o que A quer e o B resiste, o que o autor quer e o que o réu resiste, quem é que está com a razão, o autor ou o réu. Então a parte dispositiva resolverá as questões principais apresentadas pelas partes, ou seja, a ordem final de acolhimento ou dos pedidos formulados pelo autor ou pelo réu. Faz dispositiva, procedência ou improcedência dos pedidos, certo? E resolução da questão. Se tiver só os pedidos do autor, só o pedido do autor. Se pedido do autor e reconvenção do réu, ou seja, o réu, além de contestar, ele reconviu, ele assumiu a posição de autor e colocou o pretérito autor na posição de réu, reconvenção, né? Então, além de contestar, ele fez um pedido autônomo, com base nos fatos discutidos no processo. O juiz tem a obrigação de dar a sentença sobre o direito do autor, do pedido do autor, e dar a sentença sobre a reconvenção do réu. Uma sentença é uma decisão só, porque vai correr um prazo só para os dois para recorrer a decisão final, certo? Então a sentença é um ato formal, privativo do juízo, ele tem que ter competência, só o juízo do processo pode dar a sentença, certo? Só o juiz com competência na vara e que participou do processo. E aí ele tem três elementos da sentença: o relatório, os fundamentos, não é? Dizer por que é que o juízo está decidindo para A, para B ou para nenhum dos dois, e o dispositivo, que é a decisão. Decida-se em favor de A, de B ou de C, né? Procedência ou improcedência, ou procedente em parte. E essa é a parte da decisão que interessa a todo mundo, né? Então são as três partes do relatório. Se faltar alguma, decisão nula. Então a sentença tem um relatório que vai discorrer o que o autor falou, o que o réu falou, que foi provado, que foi deixado de provar. Os fundamentos é o juiz já decidindo e dizendo que está aplicando o conhecimento das provas e dos fatos e o que é que ele entendeu que foi provado e que não foi provado. O ônus probatório são os fundamentos. E na fase dispositiva é o que vai fazer coisa julgada. Decida em favor de A, aplica o artigo tal, nos termos do artigo tal, pelos fundamentos acima elencados, né? E julga a ação procedente ou parcialmente procedente ou improcedente em parte, certo? Então, esses são os três partes da sentença, para que ela não seja nula. Relatório, que vai dizer o que o autor falou, o que o réu alegou. Fundamentos, analisando o material probatório que aconteceu dentro do processo e por que é que ele está decidindo a favor de A ou de B. E o dispositivo é a própria decisão. Decide em favor de A, de B, procedente ou improcedente. Tanto os pedidos do autor como o pedido reconvencional do réu, uma decisão só, certo? Então, atenção, o artigo 38 da Lei 9.099/95 dispensa a necessidade do quê? Do relatório. Então, as decisões no juizado especial não tem relatório, só tem fundamentos e decisão. Fundamentos e decisão. O relatório é dispensável. E a maioria dos juízos dispensa o relatório, certo? Às vezes fazem um relatório pequeno, não é? Bem pequeno, para fazer um concatenado do que aconteceu nos autos, fundamenta a decisão e vai para a parte decisória que vai fazer a coisa julgada, condenando, né, alguém ou dando provimento ou desprovimento, a obrigação de fazer, de dar ou de pagar, certo? Então, artigo 38 da Lei 9.099/95, que é a lei do juizado especial, dispensa a necessidade de relatório nas sentenças proferidas no âmbito do juizado especial civil. Então, o relatório é obrigatório em todas as decisões judiciais, com exceção das decisões do juizado civil. No juizado civil, o relatório é dispensado em vista da instrumentalidade da oralidade, mas tem que ter o fundamento e tem que ter a parte decisória, senão a sentença é nula, certo? O relatório no juizado é dispensável. Na vara civil, trabalhista, fazendária, de família, o relatório faz parte da decisão e pode anular a sentença, certo? Então, requisitos essenciais. Outro sim, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Então, não se considera fundamentada, devidamente fundamentada a sentença, e sentença sem fundamentação é nula, que poderá ser objeto de posterior anulação quando
se limitar a sentença à indicação, reprodução, a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Ou seja, o juiz não fundamenta, não diz qual é o fato que ele está julgando, qual foi o material probatório, apenas aplica artigo, inciso e alínea sem definir a relação desse artigo, inciso e alínea com o material probatório, com a petição do autor e a contestação do réu. Essa fundamentação é tida como nula, como inexistente. Parece fundamentado, porque ele citou os artigos, mas ele não aplicou os artigos dentro do processo do pedido do autor, do réu e do material probatório. Ele não fundamentou com os fatos do processo, certo? Então essa sentença é nula, né? Então a sentença que se limitar à indicação e à reprodução, a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida, sentença nula. Outra possibilidade de sentença nula, se empregar conceitos jurídicos indeterminados, abstratos, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Ou seja, aplica-se uma norma geral, aplica-se uns princípios gerais do direito, aplica-se os princípios gerais do direito constitucional, do direito tributário, do direito trabalhista, mas não diz, não fundamenta por que foram aplicados esses princípios em vista dos fatos probatórios do processo, do que alegou o autor, do que alegou o réu, do que provou o autor, do que provou o réu, certo? Então a fundamentação tem que ter relação com os fatos que aconteceram no processo. A fundamentação, então, não pode ser fundamentação genérica ou abstrata. Se for fundação genérica ou abstrata, que vale para esse para qualquer processo, essa sentença é nula, por falta de quê? Fundamentação específica. O que é fundamentação específica? É dizer quais os fatos processuais que levaram à decisão do juízo. É dizer que fulano alegou A, o réu alegou B, o autor provou o fato ou não provou, o réu provou o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, e por isso ele julgou improcedente o pedido. Ele tem que fundamentar na atividade probatória, no ônus probatório, que vai fundamentar a sentença. Então são os acontecimentos do processo da atividade probatória do autor do réu. Isso é que fundamenta a sentença. Não é? Senão todo mundo vai provar e o juiz decide como quiser, de forma abstrata, alienada, sem relação com o caso. Então toda a fundamentação tem que ter estrita correspectividade com os elementos probatórios dos autos do processo, produzido a prova por autor, pelo réu, em vista do ônus processual, decidir em favor do autor, do réu, quem foi cumprir o ônus processual, provou seu fato constitutivo, o autor, ou fato distintivo, modificativo do réu. Quem foi que provou o ônus processual, que cumpriu o seu ônus processual, aí o juiz vai fundamentar e vai decidir, aí ele vai para a parte decisória. Mas sem fundamentação, a sentença é nula. Então não pode se limitar a indicação, a reprodução, a paráfrase de ato normativo genérico, e não pode empregar conceitos jurídicos indeterminados e abstratos, princípios gerais do direito, princípios constitucionais, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso colocado sob júdice, que cada caso é um caso, cada autor é um autor, cada réu é um réu e o processo é único, certo? Então ele tem que ser uma fundamentação específica. Fundamentação genérica, abstrata ou normativa torna a sentença nula, porque falta de fundamento. É considerado não fundamentada a decisão abstrata ou baseada só em norma abstrata ou em princípios abstratos e genéricos, certo? Tem que correlacionar com os fatos probatórios que existem no processo. Requisitos essenciais, né? Com relação à sentença, vai determinar o que? A nulidade da sentença, certo? Se faltar esses requisitos essenciais. Então, que requisitos essenciais são esses? Nulidade por falta de fundamentação é o principal. Então, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão é previsto no CPC, né? Então, fundamentação genérica torna a sentença nula por falta de fundamentação, e a gente já viu que a fundamentação abstrata de princípio torna a fundamentação nula, a sentença nula por falta de fundamentação, ou a simples menção artigo à linha, dispositivo de lei, sem relacionar porque está se aplicando esse artigo, essa linha à lei, não outra,
e aos fatos probatórios do caso, porque as pessoas atuaram lá e ele tem que decidir em vista do ônus processual do autor e do réu. Então, fundamentação genérica não é fundamentação nula. Fundamentação em cima de dispositivo à linha sem dizer porque que se aplica é fundamentação nula. Fundamentação em cima de princípios abstratos, gerais ou constitucionais é fundamentação nula, porque serve para qualquer um. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão é uma fundamentação nula, porque não tem a ver com os fatos do processo. E não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, informar a conclusão adotada pelo julgador. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Certo? Então, requisitos essenciais da sentença. Se limitar a invocar precedente ou enunciado da súmula, também é sentença nula. Não é? Se for aplicar uma súmula, um precedente, tem que justificar. Por que aquela súmula aplica ao seu caso concreto? Por que aquele precedente aplica-se àquele caso concreto? Se só repetir a súmula e aplicar o precedente sem fundamentar, sentença nula. Né? Então ele tem que identificar em seus fundamentos determinados, demonstrar o caso sob julgamento se ajusta àquele fundamento. Né? Se ele vai aplicar a súmula, ele pode aplicar. Precedente ele pode aplicar, mas ele tem que justificar porque é caso de aplicação da súmula e porque é caso de aplicação do precedente. Senão seria muito fácil dar sentença em processo. Né? Era só replicar a decisão. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Se ele pode aplicar procedente de jurisprudência, ele tem que fundamentar. E se a parte requer que ele aplique uma jurisprudência ou uma súmula que foi citada no pedido do autor ou do réu, se ele deixa de aplicar, ele tem que fundamentar sob pena de nulidade. Olha que interessante. Então é coisa que o advogado tem que prestar atenção, porque se ele pediu a aplicação de súmula tal do STJ, súmula tal do STF, e o juiz não aplicou, ele tem que fundamentar e dizer afasta a aplicação dessa súmula e tudo. Ele tem que fundamentar, senão pode entender que a sentença dele é nula, porque foi pedida a aplicação da súmula e do precedente, ele não aplicou nem a súmula nem o precedente, nem justificou. Então, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento e a superação do entendimento. Ele pode deixar de aplicar porque não se aplica ao caso concreto, ele fundamentou, ou pode deixar de aplicar porque aquela súmula já foi superada, o entendimento do tribunal mudou e ele tem que justificar e fundamentar. Então, veja como foi o CPC trouxe a tentativa de fazer com que as sentenças sejam mais reais, mais factuais, mais envolvidas com a relação processual, para que não seja motivo de sentenças genéricas, abstratas, que poderiam ser dispensadas a qualquer processo, sem exercício da jurisdição, ou seja, o juiz não leu o processo, não é? O juiz leu a petição, a contestação, não viu as provas e sentenciou de maneira genérica, com a petição padrão em vários casos parecidos, né? O que seria uma denegação da atividade jurisdicional e uma violação do direito constitucional de procurar o judiciário e receber uma jurisdição material, processual e efetiva, e não só aparentemente, né, formal, através de uma sentença que nada tem a ver com o seu caso concreto. Então, todos esses fatos aí que eu mencionei torna a sentença nula por falta de fundamentação, certo? Foram criados novos com o CPC 2015 para permitir uma maior fiscalização dos termos da sentença, para que não se abuse do poder jurisdicional ou em primeiro grau ou em segundo grau, dando sentenças genéricas, abstratas, que não tem nada a ver com o fato discutido nos autos do processo ou no recurso, né, impedindo que a pessoa receba a jurisdição efetiva com o exame efetivo do juízo ou da Câmara do Tribunal de Justiça, certo? Então é bom até a gente ver de novo, né? Nulidade por falta de fundamentação. Se a sentença se limitar à indicação, reprodução e parágrafo de ato normativo, sem vincular os fatos do processo, sentença nula. É nula empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência, ou seja, princípios gerais do direito, princípios constitucionais,
Sem relacionar o fato concreto, sentença nula, não é? Invocar motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão. Olha só como isso é importante. Invocar motivo genérico que se prestaria a justificar qualquer outra decisão. Ou seja, em vista do princípio da dignidade da pessoa humana, decido não é? Tem que relacionar e fundamentar com os fatos concretos e probatórios, ônus processual da parte do autor e do réu. Letra D. Enfrentar os fatos, os argumentos deduzidos no processo. Não enfrentar os fatos, os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Isso é muito importante para a contestação. Então, o autor pede alguma coisa, o réu resiste, produz material probatório, alega e produz prova, não é? E na hora de sentenciar, o juízo passa por cima da contestação, decide o juízo a favor do autor e do réu, sem analisar os pedidos do autor e do réu e do que aconteceu no processo, né, documental, de prova documental e na prova, a própria atividade de instrução. Então, o juízo que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, a sentença é nula. É a sentença citra petita, não é? Que deu menos do que foi pedido. Então é nula porque ela não analisou todos os pedidos do autor e do réu. A sentença é nula se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos, determinar nem demonstrar o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos ou àquele precedente, né? Aquela súmula ou aquele precedente. Ele pode aplicar a súmula, pode aplicar o precedente? Deve, porque hoje tem a súmula vinculante. Mas se ele for aplicar, ele tem que justificar e fundamentar porque está aplicando aquele caso concreto. Deixar de ser o enunciado, súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Então, se a parte invocou uma súmula, enunciado que está sendo aplicado por outras jurisdições, outros juizados, outros juízes ou outros tribunais, se ele for deixar de aplicar, ele tem que justificar que não é caso de aplicação daquela súmula, que aquela súmula não cabe àquele caso, né? Fundamentar para que toda vez que a pessoa pedir a aplicação de súmula e ela é vinculante, né? Súmula do STJ, do STF, se não for aplicada, o juiz ou desembargador tem que afirmar por que deixou de aplicar e fundamentar a falta de aplicação, porque não casa com o caso concreto, certo? Então, a sentença proferida sempre deve conceder a tutela específica de acordo com o pedido formulado, né? Os limites da decisão é o que foi pedido pelo autor, o que foi resistido pelo réu. Ele pode fazer contrapedidos, né? Então, a sentença proferida sempre deve conceder a tutela específica de acordo com o pedido formulado. A obrigação de dar, de fazer ou não fazer algo. O juiz tem que dar, fazer ou não fazer, determinar isso na sentença, contando o juiz com uma série de poderes de coerção e indução, tais como fixação de multa diária pelo descumprimento, chamada de astrenes, busca e apreensão e remoção de pessoa ou coisa, artigo 500 CPC, ou seja, decidiu que a guarda vai ficar com o pai, vai ficar com a mãe, então tira lá a guarda, busca e apreensão para pegar a criança e passar do pai para a mãe, da mãe para o pai, ou para outro, não é, tutor, supervisor ou pessoa da família. Então o juiz tem vários meios, quando busca e apreensão, multa, bloqueio de bens, não é? Para que o que ele possa dar efetividade à sua decisão, dar obrigatoriedade, fazer com que as pessoas cumprem em respeito à sua decisão judicial. A mais usada é multa diária. Cumpra-se a obrigação de dar, fazer ou não fazer, sob pena de multa diária, não é? E aí essa multa diária vai acumulando, depois ela é executada em favor do autor ou do réu. Também ele pode usar o quê? Busca e apreensão, não é? Deferiu que a guarda do menino vai ficar com a mãe, com o pai, busca e apreensão da criança ou do bem, porque foi decidido que o bem vai ficar com A ou B, busca e apreensão do bem móvel, não é? Se for imóvel, adjudica a posse em favor de quem ganhou a decisão. Busca e apreensão de bem móvel, coisas, animais ou pessoas, não é? Pega da onde está e leva para quem tem que ficar com a tutela, a curatela ou o bem móvel que foi transferido, né? Busca e apreensão. Então, em relação às características e vedações em se tratando de sentença, tem-se que, formulado o pedido certo
e é vedada a prolação de sentença ilíquida. Então, se A pediu pedido certo e réu também fez um pedido contraposto certo, reconvenção, ou resistiu com fato específico, não é? A sentença tem que ser de procedência em procedência nos termos do que foi discutido nos autos de forma específica. Ele não pode ser sem especificar, sem se ater ao que foi pedido. Então, formulado o pedido certo, é vedada a prolação de sentença ilíquida, genérica, né, que vai ser liquidada depois. Então, sendo que a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Ou seja, a sentença tem que ser líquida, específica e executável. A sentença tem que ser líquida, específica e executável. A sentença já vai dizer qual é a obrigação, dar, fazer ou pagar, qual é a capitalização, qual é o índice de inflação. Depois o calculista calcula e já vai para a execução. Não pode ter uma fase de liquidação de sentença. A sentença já deve ser liquidada, né, de imediato pelos termos da sentença. A sentença já tem que dizer como é a correção monetária, qual é a data, quando é que começa, não é, qual é o índice usado de capitalização de juros, se for o caso. A sentença tem que ser líquida em todos os seus termos, para não impedir o que? A sua execução, e não impedir que o direito seja realizado, certo? Então é vedado ao juiz proferir sentenças de natureza diversa do pedido, ou seja, extra petita. O cara pediu A, B, C e o juiz deu E, F, H, que nem foi pedido. Então é vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa do pedido, ou sentença extra petita, ou seja, fora do pedido, bem como condenar o réu em quantidade superior em objeto diverso do que foi demandado, ou sentença ultra petita. O autor pediu A, B, C e o juiz deu E, F, H, ou seja, um monte de coisa que o autor nem pediu. Então ele não pode dar sentença extra petita, ou seja, fora do pedido, nem que pode dar mais do que foi pedido, ou seja, ultra petita. Além de deixar de analisar um ou mais pedidos formulados, sentença citra petita. Então a sentença é nula extra petita, né? Ultra petita, que dá mais do que foi pedido, e citra petita, né? Ele pediu A, B, C, D, E, ele examinou A, B e C e não examinou os pedidos D, E, F, H. Então ele tem que examinar tudo que for pedido pelo autor e pelo réu, certo? Então é vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida, ou seja, extra petita, bem como conceder ao réu em quantidade superior em objeto diverso do que foi demandado, ultra petita, artigo 492, além de deixar de analisar um ou mais pedidos formulados pelo autor e pelo réu, sentença citra petita, ou seja, o cara pediu A, B, C, D, E, ele só analisou A e B e esqueceu do C, D, E, dos outros pedidos. Então a sentença citra petita é nula. Então a sentença extra petita é nula porque deu mais do que pediu. A sentença ultra petita condenou em objeto diverso, né? Pediu um carro, ele deu uma moto. A sentença ultra petita não faz sentido. Ele pediu, me dá o carro. O juiz deferiu, dá a moto para ele. Não pode. Além de deixar de analisar um ou mais pedidos formulados. Se pediu A, B, C, D, E, o juiz tem que pedir, analisar, deferir A, B, C, D, E. Se não é sentença nula, porque é citra petita, né? Pediu A, B, C, D, E, dá ou indefere A, B, C, D, E, certo? É vedada a prolação de sentença condicional, ou seja, a sentença tem que ser líquida, certa e exigível, né, para execução. Então a sentença não pode ser condicional, dá-se isso em troca daquilo, determina-se a obrigação de dar, fazer ou de pagar, caso o réu faça isso. Aí uma sentença condicionada não pode. Então é vedada a prolação de sentença condicional ou condicionada. Artigo 492, parágrafo único. E coisa julgada? O que é coisa julgada? Coisa julgada é o que se busca no processo. É o trânsito em julgado da matéria, formal e material, né? Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então, coisa julgada material é a autoridade
da sentença que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Poderia ser discutível, mas a pessoa renunciou ao recurso, deixou passar o prazo recursal, transitou em julgado. Então, coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Foi que o juiz decidiu pagar, não pagar, dar ou não dar, foi decidido, não recorreu, ou renunciou ao recurso, transitou em julgado, passou o prazo do recurso, transitou em julgado. Aquela parte da decisão ali que vai ser executada é a coisa julgada material, certo? Então, na verdade, a indiscutibilidade da sentença como preclusão máxima é conceito inerente à coisa julgada formal, de conteúdo nitidamente processual, presente em toda e qualquer sentença proferida, com ou sem resolução de mérito da controvérsia. Então, resolveu-se a sentença, com ou sem resolução de mérito, tinha um prazo recursal, não recorreu, coisa julgada, né? Ficou a coisa julgada. Coisa julgada formal, né? Tinha um prazo para recorrer e não recorreu. Pode ser uma sentença que julgue resolução de mérito ou uma sentença que arquive sem julgar um mérito, né? Então, a indiscutibilidade da sentença como preclusão máxima é conceito inerente à coisa julgada formal, de conteúdo nitidamente processual, presente em toda e qualquer sentença proferida, com ou sem resolução de mérito da controvérsia, não é? Se arquivou, transitou em julgado, mesmo que possa se discutir o mérito, não vai ser naquele processo. Aquele processo, aquela decisão transitou em julgado. Vai ter que entrar com outro processo. Pode entrar? Pode. Por quê? Porque arquivou o processo sem julgamento de mérito. Entra com outro processo, certo? Agora, se julgou o mérito, aí é coisa julgada formal e material. Aí não pode entrar com outro processo, porque é coisa julgada material e formal, certo? Se arquiva o processo e não se recorre do arquivamento, arquiva o processo sem julgamento de mérito, pode se recorrer, né? Passou o recurso, passou o prazo e não recorreu, coisa julgada formal. Material não é porque não julgou o mérito. Então não transita, o mérito não transita, porque não julgou o mérito, só julgou o processo que foi arquivado. Tem um prazo para recorrer, não recorreu, coisa julgada formal. Se julgar o mérito, aí vai ter duas coisas julgadas: material, que é sobre o mérito, e formal, porque tinha um prazo para recorrer, não recorreu, ou recorreu e o recurso não surtiu efeito, transitou em julgado. Então tem coisa julgada material, é o mérito, e coisa julgada formal é o prazo recursal. A sentença tem recurso a ser feito? Tem. Então ainda não passou para a coisa julgada formal. Não tem mais recurso, então coisa julgada formal. Se tiver julgado o mérito, coisa julgada material e formal. Se não tiver julgado o mérito, só coisa julgada formal. Pode-se propor outro processo, mas naquele processo não se pode mais discutir, porque ele foi finalizado por uma sentença e a pessoa não recorreu na data aprazada, não é? Coisa julgada formal. Então, a material é o mérito e a formal é não ter mais prazo para recorrer. Passou o prazo, transitou em julgado, coisa julgada formal. Então, a coisa julgada formal é o efeito do processo onde teve a sentença e ninguém recorreu, ou tinha prazo para recorrer, recorreu e não surtiu efeito, transitou em julgado, desceu e arquivou. Não julgou o mérito, coisa julgada formal. Se julgou o mérito, coisa julgada material, mas coisa julgada formal, porque julgou o mérito, então tem as duas coisas julgadas, a material e a formal, certo? Qual é a diferença? Quando tem coisa julgada material e formal, não pode se propor outro processo. Quando só tem coisa julgada formal, pode se propor outro processo, mas não se pode discutir nos autos desse a mesma coisa, porque esse processo já terminou. Tem que iniciar um novo processo, com a nova citação, com a nova audiência de instrução, um processo novo. Por quê? Porque como não julgou o mérito, nesse novo processo pode se julgar um novo, mas veja, é um novo processo com a nova relação processual, com a nova citação, certo? Porque não se julgou o mérito. Mas se julgou o mérito, vai ter a coisa julgada material, que é o mérito, que transitou julgado, e a coisa julgada formal, que é o que? Aquela sentença foi dada, tinha um prazo de 15 dias para recorrer, não recorreu, transitou julgado, coisa julgada material e formal, não pode se discutir aquela matéria, coisa julgada, certo? Então, a coisa julgada material diz respeito à instabilidade dos efeitos na matéria.
ou extraprocessuais da sentença, para que a relação jurídica de direito material solucionada fique albergada sob o manto da cristalização. Garantia constitucional, artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, presente unicamente as sentenças resolutórias de mérito. Então, a coisa julgada material vai estar presente na sentença resolutória de mérito. Julgou o mérito, tem coisa julgada material. Não julgou o mérito, só tem coisa julgada formal, certo? Então, a coisa julgada, finalizado o fenômeno da coisa julgada material, possui duas ordens de limite. Subjetivo, coisa julgada material é o quê? A sentença faz coisa julgada às partes às quais é dada, não prejudicando o terceiro. Então, a coisa julgada material só faz coisa julgada entre as partes que participaram do processo. Esse é o limite subjetivo da coisa julgada. Limite objetivo, né? A sentença tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Se decidiu sobre a terra A coisa julgada é sobre a propriedade da terra A. Se não se discutiu a propriedade da terra B, vai se ter que ter um novo processo, porque essa propriedade da terra B não foi discutida. Pode ter sido mencionada no processo A, mas como não se discutiu a propriedade da terra B, não se tem coisa julgada sobre a terra B, mas só sobre a terra A, que foi objeto do litígio. O bem da vida A foi objeto do litígio, deu provimento ao autor, coisa julgada. Ah, mas tem outra terra, a B, que A e B vendeu e tem outro litígio. Pronto, vai ter que propor um novo litígio sobre essa outra terra B, porque ela não participou, mas ela foi citada, sim, mas não foi material de prova, de alegação e de pedido, nem pelo autor, nem pelo réu. Então não é tema probatório, não é o bem da vida discutido, então não tem coisa julgada, é o limite objetivo que foi discutida a propriedade da terra A, pronto, a coisa julgada material é a propriedade da terra A. Se tivesse sido discutida a propriedade da terra A e da terra B, aí a coisa julgada ia ser sobre as duas, mas como se discutiu sobre a propriedade da terra A, não tem coisa julgada sobre a terra B, porque a terra B, né, a propriedade B não foi discutida, nem pedida a propriedade pela A, nem resistida pelo réu, certo? Nem autor, nem réu discutiu a propriedade. Só mencionaram que tinha um litígio futuro que poderia ser. Mencionar na petição, você pode mencionar um monte de coisa que é indiferente. Só o litígio, ou seja, o pedido e a contestação é que vão fazer coisa julgada quando o juiz decidir sobre esse tema probatório, sobre o bem da vida que está sendo litigado. Certo? Aí faz coisa julgada, é o limite objetivo. O juiz decidiu sobre o que? Sobre isso e aquilo. Sobre a propriedade da terra A. Pronto, a propriedade da terra A tem coisa julgada. E a propriedade da terra B? Não se discutiu a propriedade, não teve material probatório, nem A pediu, nenhum réu resistiu, não tem como ter coisa julgada. Ah, mas foi mencionada no processo. Sim, você menciona um monte de coisa no processo, mas não faz parte do tema probatório, não faz parte do bem da vida em litígio, não tem coisa julgada sobre o que se menciona no processo e não faz parte do tema probatório do bem da vida discutido e nem é tema de decisão da sentença, certo? Então, o primeiro limite subjetivo é quem faz parte do processo. A coisa julgada só vai atingir quem fez parte do processo, não atingindo de direito de terceiros. Terceiro que não está, pode litigar, não é, com A ou B que venceu num novo processo. Ele não está vinculado porque ele não fez parte do processo, só fica vinculado à coisa julgada quem fez parte do processo. Objetivo é o que foi discutido, só tem coisa julgada o que foi discutido e sentenciado. O que não foi discutido nem sentenciado não é coisa julgada. Não é? Esse é o limite subjetivo e o limite objetivo. A coisa julgada só atinge as partes que participaram da relação processual e a coisa julgada só recai sobre o tema probatório, sobre o bem da vida que foi discutido e resistido e decidido pela sentença, certo? Então esses são os dois limites da coisa julgada. O subjetivo, ele vincula as partes que fizeram parte da relação processual, e o objetivo só recai sobre o bem da vida que foi discutido e sentenciado. Então a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença também não faz coisa julgada, certo? Porque pode ser discutido em outro processo, ter outra decisão com outras pessoas.
Então a verdade dos fatos não faz parte da coisa julgada. O juiz entendeu que a verdade era essa nesse processo. Em outro processo pode se discutir de novo e entender que a verdade era outro, né? Por quê? Porque a coisa julgada não recai sobre o material probatório e a verdade dos fatos. O juiz vai recorrer ao material probatório, vai justificar a sua decisão, certo? Mas a coisa julgada é sobre a decisão, sobre os termos do que foi discutido. Pertence a ou pertence a B aquela propriedade. É só isso que é a coisa julgada, certo? O que o juiz fundamentou, usou na sentença, não faz coisa julgada. Até porque isso pode ser usado em outro processo, ser discutido de novo, e o mesmo juiz ou outro juiz tem um entendimento diverso do material probatório. Por quê? Porque não tem coisa julgada sobre a verdade discutida em um processo. Pode ser sempre discutida em outro, certo? Então, pessoal, com isso a gente finaliza a nossa aula, né? Sobre provas, né? E até a próxima aula, ok?